Estamos ao vivo, estamos ao vivo. Live da noite, hoje a gente vai falar sobre adaptatividade, a chave para dominar mercado. Quanto que você consegue se adaptar aos imprevistos, às coisas que acontecem aí na vida? Qual é o seu índice de adaptatividade na sua vida? Esse é o tema da live de hoje. Eu quero dar um exemplo que a gente estava conversando na cozinha agora há pouco, eu e a Letícia. Ela falou pra mim que eu sou um cara da gambiarra, consigo resolver rápido. Teve uma vez, eu tava vendo agora minha filha fazer lição de casa e ela tava lá se virando pra fazer as coisas, né? Aí eu lembrei de uma história que aconteceu comigo lá na terceira série. Eu peguei pra fazer um texto e eu sempre fui meio assim, né? Minha filha que não me ouça. Sempre deixei pra fazer essas coisas de última hora. Não gostava de fazer lição de casa, não. E aí o que que acontece? Tinha que fazer um texto, tinha que fazer uma história. Falei, puta merda, tem que fazer uma história. Aí eu lembro que eu peguei e fiz essa história rapidinho. Comecei a escrever lá, todo mundo tinha feito em casa, eu comecei a fazer lá na sala de aula mesmo. Comecei a fazer a história. Beleza, desenhei a história, era a história de uma nuvem que não sei o que, não sei o que lá, beleza. Aí quando terminou, a professora passou. Eu nunca fui assim, um aluno super esperto, assim. Não era bom, mas não era. Nunca fui um CDF, sabe? Eu sempre deixei pra fazer essas coisas de última hora. De última hora. Shalom, boa noite, Elvis. Bem-vindo. Jéssica, Jennifer, Lilian. É uma coisa que eu não falo pra Lara, né? Mas eu era assim. Fazia os trabalhinhos de escola tudo de última hora. Aí, terceira série, todo mundo já tava com o negócio pronto e eu escrevendo lá. E a professora passando de mesa em mesa. Caramba, tá chegando a minha vez. Quando chegou na minha vez, eu tinha terminado. Ela pegou e olhou assim, foi a primeira vez que aconteceu isso, a primeira e única, né? Ela olhou, leu meu texto. Uau, que história incrível, não sei o que. Mano, essa história é muito legal. Ela pirou. Assim, a história pra mim acho que não tava nada demais. Eu nem sei a história, nem lembro. Eu sei que ela falou assim: posso escrever pra todo mundo? Eu falei: pode. E aí eu fiquei todo orgulhoso que a professora pegou a minha história e escreveu pra todo mundo lá na lousa a minha história e tal, né? Aí teve um trabalho que as pessoas tinham que desenhar, ilustrar o negócio da minha história. Cara, eu virei um artista lá na terceira série. É, e o que, que aconteceu aí? Olha só, eu continuei sendo essa pessoa que entrega trabalho de última hora. Eu continuei sendo essa pessoa, eu não mudei. Isso, por um lado, é ruim pra caramba. Muito ruim. Mas, ao mesmo tempo, isso aqui me trouxe uma habilidade muito forte. Lilian, a live é sobre adaptatividade. É a habilidade mais importante para você dominar mercado. Uma das mais importantes. Então, fazer de última hora me fez criar a habilidade de se virar. Por exemplo, eu abro uma live dessa daqui, posso, sei lá, por exemplo, adaptatividade. Essa live eu não escrevi um tópico, eu não tenho nada aqui. Eu tô simplesmente, pô, tem essa história, vamos lá, vamos abrir, pá, pum, tô fazendo. Entendeu? E eu sei o que eu vou passar, eu domino o conteúdo, sacou? Mas muitas vezes eu tô no meio de uma conversa, ou eu chego num elemento da live que eu tenho que pensar na hora, sacou? E eu consigo me virar muito bem com isso daqui. Consigo fazer isso aqui muito bem. Tem gente que trava, tem gente que dá um branco, por exemplo, a pessoa ela trava. Então eu tenho essa habilidade de chegar em última hora, meu, consegue fazer? Não tá pronto? Consigo, vamos lá, vamos fazer. Pum, vou lá e faço a tarefa. Sacou? Então, ao mesmo tempo que entregar trabalho de última hora foi ruim, me trouxe uma habilidade muito boa para a vida. E é uma habilidade que você precisa desenvolver como empreendedor, como empreendedora. Dila, muito bem-vinda. Tava sumida, hein, Dila? Aconteceu alguma coisa? Tá bem? Jaqueline, boa noite. Então você precisa aprender a se virar. Por quê? Porque vai acontecer um monte de imprevisto aí na sua empresa. Vai acontecer um monte de coisa. Sabe? Uma frase que eu gosto muito. Sabe aquelas frases que marcam muito? Que é: nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Você pode ser a pessoa mais pragmática que for, de escrever seus planos, de anotar e tudo mais. Só que vai ter imprevistos no campo de batalha, né? Seu filho vai chorar, seu filho vai ficar doente, várias coisas vão acontecer. Você vai pensar, pô, esse anúncio é o anúncio mais legal que tem, tá muito bonito esse Reels. Você vai ver o Reels não funciona. Na tua cabeça ia funcionar, pô, era um conteúdo incrível. Por quê? Porque nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. E é nesse momento que você tem que aprender a se virar, resolver o problema. Quando a bucha acontece, o chicote estrala, se você é aquela pessoa travada para se adaptar,
você tem problemas. Você tem problemas. O empreendedor, ele precisa dominar essa chave aqui, ó, adaptatividade. Você tem que ter um índice de adaptatividade alto. Aconteceu um problema, você vai lá e consegue resolver. Deu um branco, você consegue resolver. Como que se exercita isso? Se virando. É no momento do problema. Você começando a pensar em inovação. Começando a pensar em improviso. Existem coisas na vida que desenvolvem, inclusive, habilidades para a vida. Você brincar, brincadeira de criança de improviso. Brincar com seus filhos de improviso. Jogar jogos que você precisa improvisar alguma coisa. Isso desenvolve essas áreas no seu cérebro para quê? Para você conseguir adaptar, para você não ser uma pessoa rígida, que chega no momento que acontece alguma coisa, não tem solução, você não sabe o que fazer. Você tem que desenvolver a velocidade para fazer isso. Quanto mais rápida você for em adaptatividade, quanto maior for o seu nível de adaptatividade, mais você vai conseguir se sair de decisões, de situações difíceis. E essas situações difíceis, elas vão ser importantes no dia a dia. Vai acontecer um problema, acabou um produto, e agora? O que que eu faço? Você vai ter que se virar, você vai ter que resolver. O que que você faz? Acabou o produto. Acabou o principal produto que você usa. E aí, o que que você faz? Como que você vai resolver isso? Você vai ter que se virar. Você vai ter que fazer acontecer. Como? Não sei. Se vira. Essa é a diferença do funcionário e do empreendedor. Faz sentido? Escreve aí se faz sentido. O funcionário, quem tem a mentalidade de funcionário, na maioria das vezes não vai ter esse índice de adaptatividade. Quando ele tiver, ele vai exercer funções de liderança na empresa dele. Tem gente que fala, pô, eu tô na minha empresa, eu não cresço nem a pau, e tem gente que entra agora e cresce por quê? Geralmente uma pessoa que cresce, que sobe de nível, que tem um cargo de gerência, tem um cargo de liderança, é porque ela consegue se virar. Tem muita gente que é engessado no método, no jeitinho de fazer. Método é importante para dar direção. Só que quando chega no momento, você tem que sentir. Você precisa sentir. Às vezes a minha equipe fica doida comigo, porque eu tomo umas decisões no momento. Contar um contexto para vocês. Eu estava fazendo a live ontem, né? A live não, a aula ontem. E adivinha? Quem estava lá na aula de ontem? Eu falei assim, olha, a Aline vai dar 2 presentes aqui para vocês. Um dos presentes ela vai dar uma aula de processos para você aprender a fazer as coisas passo a passo, tudo, qualquer coisa na sua vida. Adivinha, eu não tinha combinado isso com a Aline. Quando eu terminei a aula, eu vi o grupo aqui de trabalho nosso. Gente, o Humberto me colocou na fogueira. Ele falou que eu vou entregar um negócio que eu nem sabia que eu ia entregar. Por quê? Porque eu sei que ela sabe fazer. Eu confio nela. E chegou na hora da aula, eu falei, mano, eu preciso empilhar mais um bônus aqui. Porque a gente fez uma oferta do portal pra galera nova entrar. Eu falei, eu quero empilhar mais um bônus pra essa oferta ficar mais irresistível. Eu peguei e joguei essa oferta da Aline. Porque eu sei que ela consegue entregar e eu, na hora. Pum! Às vezes eu sinto, tipo assim, se eu jogar uma condição melhor aqui, se eu falar de um parcelamento aqui, se eu trouxer uma condição, aquela pessoa ela vai conectar. E muitas vezes tinham pessoas que não entrariam no portal e elas acabam entrando. Quantos clientes eu peguei porque eu senti? Você tem que ter essa sensibilidade. Você tem que desenvolver isso de aprender a se virar, aprender a resolver problema. O empreendedor de sucesso é aquela pessoa que consegue resolver problema. Você não pode correr de problema, você tem que ser a pessoa que enfrenta, que cria a solução. Deu um problema, se vira. O pneu do carro estourou, sei lá, o que que você pode fazer? Você tem que saber adaptar. Saber adaptar é muito importante. A Jéssica falou, eu estou aprendendo a lidar com isso hoje. Eu era a pessoa que fazia uma lista de tarefas para o dia seguinte. E percebo que se eu, em algum momento, algum item corre mal, eu já dou aquela travada. É aí que tá, Jéssica. Eu sou essa pessoa que dá aquela travada. Naturalmente, né? Mas eu mudei muito. Você não pode ser muito rígido. A Letícia falava, você é muito rígido. As pessoas que trabalhavam comigo falavam, você é muito rígido. Eu tive que diminuir esse nível de rigidez, baixar a régua, para as coisas começarem a fluir. Você precisa baixar a régua. Nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Você fez o seu dia aqui, ó. Eu sou essa pessoa que coloca aqui, ó. Eu marco aqui, ó, tudo que eu tenho que fazer no dia. Você vai ver dia após dia, eu tenho um caderninho, eu gosto de fazer isso no caderno. Só que tem coisas no meio do dia que eu falo, opa, vamos fazer diferente. Na hora, eu sinto. Aí que tá, a minha equipe às vezes fica doida comigo, mas tem hora que tem que fazer. Por quê? Porque vai dar certo se eu mudar.
Já aconteceu vezes de eu entrar na live aqui com um tema na cabeça, aí de repente você fala alguma coisa aqui pra mim, eu mudo completamente. Eu não gosto de scriptar muito aula. Eu gosto de trazer o que eu vivo, sabe? Se você vem aqui para essas lives, você vê muito eu falando daquilo que eu vivo, daquilo que eu tô fazendo no dia a dia. E aí que tá. Se eu paro, eu atrofio nisso. Se você para, você atrofia nisso. Se você é a pessoa que está fugindo desse tipo de solução, fugindo de se adaptar, você atrofia nisso. E aí você fica muito rígida. A Jéssica falou, eu trabalhei muitos anos com calendário fiscal, mas eu não era mãe. Eu não tinha todas as situações que tenho hoje. E foi difícil aprender a mudar esse perfil. É isso. Quem aqui é mãe, levanta a mão. Fala aí, eu sou mãe. Quem é pai, levanta a mão. Meu, você quer um exercício que muda você profundamente, é ter filho. Filho te muda. Eu tinha raiva quando meu pai falava isso pra mim. Quando você tiver filho, você vai entender. Quando minha mãe falava, quando você tiver filho, você vai entender o que é o amor de verdade. Eu ficava, para com isso. Né? Meu pai falava, você não dá água nem pra um passarinho, você quer o quê? Vivia falando isso pra mim. E é verdade. Tem gente que não dá água nem pro passarinho. Quando você vira pai, quando você vira mãe, com todo respeito a quem não é, tá? Mas realmente é verdade. Quando você vira pai, quando você vira mãe, cara, muda. Muda por completo. É aqui que toda hora você tem que exercer esse índice de viração própria, porque você tem que se virar. Você tá lá, você vai entregar a aula, daqui a pouco seu filho gorfa na tua camiseta. E aí? Esses dias eu fui fazer live de manhã, eu não sabia que a Letícia tinha agenda. Ela falou, tem agenda? Eu falei, amanhã. Eu falei, puta, caramba, sério? Sério. Falei, meu, tira quieto, o Davi ele vai acordar. E ele acordou na hora da live. Só que eu vim aqui, de boa. Qualquer outra pessoa ia ficar com o perfeccionismo lá em cima. É outra coisa, você tem que baixar o perfeccionismo. Eu trouxe o Davi pra live. O Davi tinha acabado de acordar, tava com o pijaminha dele. Vambora, vambora. É legal que mostra a realidade, é legal que gera conexão com a pessoa que está me assistindo. Davizinho sentado aqui, eu sabia que ele podia estourar a qualquer momento, podia gritar, podia acontecer alguma coisa, bater na mesa. Vambora! É isso. Vai ter momento que você vai ter que se virar, vai ter momento que você vai ter que fazer. Mãe tem muito disso. Se você não tem índice de adaptatividade, quando você vira mãe, acontece. Simone falou que é mãe, o Elvis falou que é pai. Quem mais aqui é pai e mãe? Só vocês? A Jéssica falou: a minha filha vomitou no meio da aula de ontem. Agora eu tô rindo, mas na hora deu vontade de chorar. É assim mesmo. E vambora. Vambora. É. Passar um guardanapinho e vambora. É isso. A pessoa que tem sucesso, que chega lá, é a pessoa que sabe inventar. Quem aqui assistiu essa série nova na Netflix do Ayrton Senna? Fala aí pra mim, quem aqui assistiu? Eu sei que é meio polêmico, né? A mãe do Senna tirou a Adriane Galisteu, e aí, enfim, mudaram algumas coisas na história. Mas é uma série muito boa, eu gosto muito do Senna. E aí tem uma parte lá, logo no início, que ele tá na Fórmula 3, lembra? E aí o que que acontece? Ele fala, mano, eu não vou ganhar. Aí ele descobre que teve um trambique e o cara que tava ganhando dele, né? Ele tava ganhando várias corridas seguidas, 6, 7 corridas seguidas. Chegou um certo momento que ele parou de ganhar. Ele sobrecarregava o carro quebrava. Por quê? Porque o cara tinha um motor acima do dele. Ele não conseguia vencer o cara no braço, porque o motor do cara era melhor. E aí o que que ele fez? Ele descobriu. Aí não tinha tempo, mas ele pegou e quis arriscar. Ele falou: não, eu vou lá buscar um motor lá na Itália. Ele foi lá na Itália buscar um motor. O cara fez o motor para melhorar para ele, cara. Ele chegou na véspera da corrida, não dava nem. O cara falou: você tá maluco? Não dá nem para maciar o motor, não dá para testar. Dane-se, vambora. Isso aqui é um exemplo de índice de adaptatividade. Vambora, vamos fazer, vamos tentar, eu quero vencer, eu tenho essa chance. Ele foi lá e fez. Aí tinha um problema. Tava frio, o motor tinha que esquentar, o motor tinha que amaciar, eles nem testaram o motor. O que que ele fez? Olha o índice de adaptatividade. O Senna pegou, fita e tampou a saída de ar do motor, que fica do lado do carro, sim. Por quê? Porque com a saída de ar tampada, o motor ia aquecer rápido. Só que se ele não arrancasse aquela fita, o motor ia explodir. Muito quente. Aí o cara falou: você tá maluco, você vai fazer isso no meio da corrida? Não, eu consigo fazer, eu vou fazer.
Então, em alta velocidade, o cara lá puxando a fita para ver se vai dar certo, para ver se vai dar certo. Isso é índice de viração própria. Isso é você saber se adaptar. Você precisa saber se adaptar. Se você não consegue fazer isso, se você só vive no plano, esquece. Não estava na minha ideia falar do Senna, veio aqui na cabeça agora. E eu vou te contar uma coisa. Isso aqui é muito real. Quem aqui acredita nesses insights, na providência divina? Eu acredito muito nisso. Que quando você está conectado, você começa a receber um fluxo de pensamentos. É como se fosse um rio vindo. Só que quando você está bitolada, quando você está rígida, quando você está olhando para si, você não consegue receber isso. Mas quando você está natural, naturalmente começam a vir pensamentos do inconsciente junto com o assunto e vai acontecendo. Eu vivo isso muitas vezes. É impressionante. E eu vou falar uma coisa para você. Quando você, quem aqui tem problema com falar em público? Falar em público é o seguinte: quando você está olhando para si mesmo, você não consegue fazer. Quando você está olhando para si, quando o foco está em você, você não tem esse fluxo natural. Não tem. Você trava. Sabe esses brancos que acontecem? É porque você está olhando para você. Você está olhando para, você está percebendo sua voz. Você está olhando para se você está bonita, se está feia. Você está olhando para o seu rosto. Você está olhando para o que será que vão pensar de mim? O que será que não sei o que? O que será que não sei o que lá? Quando você está olhando para você, você trava. Qual que é o segredo de falar em público? Você parar de olhar para si e começar a olhar para o outro. O que é que vai impactar na vida do outro? O que é que ele vai entender? O que que ele precisa ouvir? Quando você para de focar em si e começa a focar no outro, esse fluxo ele vai normalmente, naturalmente, é como um rio. E tem uma outra coisa aqui também. Toda vez que você está ensinando, você aprende mais. Quem aqui ensina? Cara, é super real. Eu tô fazendo essas sequências de lives aqui pra mim mesmo, pra eu aprender, pra eu desenvolver. Tô aqui, ó, desenvolvendo oratória, tô aqui desenvolvendo relacionamento com vocês, tô trazendo luz, tô trazendo assuntos de Deus também, fazemos uma oração no final, tem várias coisas aqui acontecendo ao mesmo tempo. A mesma coisa quando você está dando aula. Quando você está dando aula, você aprende mais do assunto. O Elvis aqui é um cabeleireiro dos bons, faz cabelo muito bem. Toda vez que ele está falando sobre o fundo de clareamento, sobre o número da cor lá que vai usar, sobre, enfim, sobre diversas coisas da técnica, ele está ensinando, transbordando na vida de outro cabeleireiro, o que está acontecendo? O cérebro dele está tirando informações lá de dentro, jogando para fora, e quando acontece esse fluxo, ele começa a perceber coisas que estavam guardadas no inconsciente que passam para o consciente. A maioria das coisas da sua vida, elas estão guardadas no inconsciente. Tudo que você viveu está aí guardado, você só não consegue acessar. O inconsciente é muito maior do que o seu consciente. Só que toda vez que você está ensinando, você está fazendo esse fluxo acontecer. Esse fluxo que vem do inconsciente também. E você começa a entender coisas que você não lembrou. Isso aqui é neurociência. Quando você sai dessa live, você consegue absorver mais ou menos uns 10 a 5 a 10% do que eu falei. Só. Essa é a retenção. Qualquer aula que você tem. 5 a 10%. A maior parte do assunto você perde. Sabe como é que você absorve logo esse assunto? Se você está nessa live e você está escrevendo, você está fazendo com que o seu cérebro receba e passe para fora. Então ele está fazendo outro processo. Então o rio ele vem e volta. O que acontece? Você está retendo mais informação quando você está escrevendo. Quando você termina essa live, fica aí uns 2 minutos, 5 minutos com você, lendo o que você escreveu, meditando sobre o assunto, pensando. Karina, olá. O que acontece? Você traz frescura para o assunto, você memoriza mais. Porque assim, é um gráfico. Aqui, ó, no início da aula, você tá com o conteúdo inteiro aqui, ó, 100%. Quando chega em algumas horas da aula, o conteúdo já tá aqui. Quando chega em um dia, quando chega em 10 dias, ó, já tá aqui, ó, quase nada. Tava aqui, quase nada. Agora, quando você faz esse exercício, você tem perda, mas a perda é muito mais baixa. Você tem uma absorção muito maior.
Então, quando você ensina, cara, é a melhor forma de aprender. Você quer aprender sobre algo, transborda na vida do outro. Ensine. Ensine. O segredo de aprender e ficar bom numa coisa é ensinar. Tem várias pessoas que leem caminhões de livros, fazem um monte de coisa, mas não ensina. E ela não consegue aprender. Todo dia eu falo pra minha filha na escola, e aí, o que você vai ensinar hoje? Ela, ensinar? Pai? Claro, ensinar. Aí eu falo, vou ensinar sobre aquela história, então vai lá e ensina. Ah, mas e quando eu não tenho nada para ensinar? Então você vai aprender alguma coisa e vai ensinar na hora. É isso. Você precisa ensinar. Ah, mas eu não sou professor. Não importa. Ensina para sua equipe. Dê treinamento. Ensina para uma amiga de profissão que está precisando. Gera valor, abre uma live aqui, começa a falar sobre o assunto. Fala nos stores. Você quer ser uma cabeleireira boa? Você quer ser uma manicure boa? Você quer ser uma empresária boa? O que você quer ser boa? Ensine. Transborde. Uma caixa d'água escassa é uma caixa d'água que tem um furo embaixo. Você pode encher, 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 ela está esvaziando. Ela é escassa, ela acha que ela tem que prender aquilo para ela. Agora, uma caixa d'água próspera, ela não tem furo embaixo, ela tem furo em cima para entrar água. Só que entra muita água, ela começa a transbordar. Quando ela transborda, ela abençoa tudo que tem à volta. É isso que você tem que fazer. Você precisa transbordar na vida dos outros. Ensinando. E o que isso tem a ver com adaptatividade? Tudo. Tudo. Porque quando você está ensinando, você tem que adaptar. Sacou? Então, a mensagem de hoje é o quê? Para de ser rígido, para de ser rígida. Você sim tem que ter um planejamento para mapear, mas nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Você precisa saber resolver problemas rápido. Você precisa saber sair de situações. Como que faz isso? Treinando em tudo que você faz na sua vida. Treine. Resolva problemas. Seja um solucionador de problemas na tua casa. O empreendedor é um solucionador de problemas. Você começa a ver coisa quebrada em casa, começa a resolver. Você começa a ver problema em casa, começa a resolver. Seja uma pessoa aficionada a resolver problema, que você vai começar a elevar o seu nível de adaptatividade. E um bom empreendedor, uma pessoa próspera no empreendedorismo, ela tem um nível de adaptatividade super alto. Se você tem um nível baixo, você vai travar em diversas vezes no seu faturamento, diversas vezes na sua empresa, nos seus negócios. Você sabe do que eu tô falando. Tem vezes aí que as coisas complicam e você não tem solução. Por quê? Porque você corre de problema. Porque você não se adapta. O segredo da vida tá aqui, ó. Você precisa se adaptar. Você precisa ser a pessoa que soluciona os problemas que ninguém soluciona. Se você é essa pessoa, você é a pessoa que mais ganha dinheiro. Beleza? É isso. Responde aí o que você achou dessa live. Fez sentido? Nota de 0 a 10, coloca aí com sinceridade qual a nota que você dá para hoje. Isso aqui é uma das ferramentas mais importantes. Essa mentalidade eu quero que você tenha. Eu tenho uma lista de todos os temas de live que eu fiz da live da manhã. Da noite eu não anotei todos, eu deveria ter anotado. Anote esses temas, porque cada live dessa é uma chave. E cada chave dessa deve ser meditada. Você deve se pensar. Você deve absorver. Tá? Vou falar publicamente aqui. A Jéssica aceitou um desafio no direct. Ela falou pra mim que eu tô me desafiando. Eu tô tomando café sem açúcar. Eu falei, então vamos tomar banho gelado por 7 dias, 5 dias. Ela falou, vamos, bora. Falou, começa segunda. Eu falei, não, tem que começar amanhã. Hoje não, porque já não é mais de manhã. Ela aceitou, então vocês estão de prova, que a Jéssica Nelly aqui, ó, vai ficar 5 dias tomando banho frio. E aqui tá fazendo 3 graus. 3 graus. Mas não é totalmente frio, não. Ela vai tomar banho quente e vai finalizar com gelado. Ok. Forçar, né? Mente acima da matéria. Ninguém é obrigado a fazer isso, não. Mas pra quem tá acompanhando as lives sabe do que eu tô falando. Você precisa se trabalhar pra ser forte. Inclusive, gente, tem uma história hoje. Tem uma história muito engraçada. Eu tava entrando aqui, eu tinha pegado lenha pra ligar a lareira ali. Aí eu cheguei na cozinha, a Lara falou, pai, você precisa chupar um limão. Eu falei, eu chupar um limão? Pra que você quer que eu chupe um limão? Falou, porque eu chupo um limão. Eu falei, o problema é teu que você chupa um limão. Parabéns. Aí ela falou assim, não, é porque você tem que ser forte.
Você tem que treinar para dominar. Falei, treinar para dominar? Falou, você não toma banho gelado? Primeiro você toma banho gelado de manhã, né? Agora você vai chupar um limão, porque você tá treinando a sua pele. Agora você vai treinar a sua boca, né? Para você poder. De onde que você ouviu isso? Ela falou, eu tava ouvindo um dia que você tava fazendo uma live aí pros seus alunos, você falou que você precisa se desafiar. Aí você falou que você toma banho gelado, então você vai se desafiar com limão. Eu falei, caçamba, filha da mãe. Eu falei, tá bom, eu vou me desafiar com limão. A Letícia, mano, ela não parava de rir, cara. Você vê, as crianças são engraçadas, te coloca contra a parede. Agora eu vou ter que chupar limão. As ideias. Mas parece besta esse tipo de coisa, mas ajuda. Eu estou fazendo todas as manhãs banho gelado. Cara, que da hora. Aqui é 3 graus, velho. 3 graus. Essa noite fez frio. Aí eu sempre falo que tem 3 fases. Eu entro numa banheira fria mesmo. Então a primeira fase é você colocar o pé. É a primeira zona de choque. Depois é você sentar na água, cara. E depois é deitar o peito na água. Aí são 3 fases, às vezes eu procrastino um pouco, mas é bom. Você se desafia. Os filhos imitam os pais, é verdade. Teve um dia, logo que a gente mudou pra nossa segunda casa aqui em Portugal, tava frio no inverno. A Lara deu a doida, falou: quer tomar banho gelado. Não quero, eu aguento, eu vou tomar. Ela tomou banho gelado. Aí eu lembro uma vez também que a gente entrou na casa e tinha banheira, né? Foi a primeira casa que tinha banheira. Ela queria que ligasse a banheira de qualquer jeito, enchesse. Só que aí não tinham ligado a luz ainda. E ela pegou e entrou. Mas é bom, esse tipo de coisa. Eu já vi médico falando que faz bem pra caramba. Já vi vários estudos sobre isso na saúde, faz bem. Mas principalmente você domina sobre o corpo. Sabe por quê? Tem momentos, você sabe que chicote estrala nos negócios aí. Meu, quem empreende altos e baixos é desafios. É aguentar porrada. Se você não treina a tua cabeça pra aguentar porrada, se você deixa seu corpo, seus instintos dominar, você desiste fácil, você é uma pessoa fraca. Esse tipo de exercício não é. Não tô falando pra vocês fazerem, não é obrigado. Mas você se torna forte. Você começa a ter uma mente forte. Vai fazer uma luta, fazer um exercício. Isso te torna forte. Isso aqui faz a diferença. Faz. Não é só saber a técnica, não. São os fortes que vão sobreviver. São os fortes que vão crescer. Essa é a real. Tem uma satisfação em conseguir fazer coisas difíceis, uma satisfação interna. É muito bom mesmo. Isso aqui te leva mais longe. Só quem enfrenta consegue sentir. É verdade. É nesses desafios que a gente cresce. Que a gente cresce e consegue chegar mais longe. Mai, antes tarde do que nunca, legal ver você aqui. Mas vamos lá, vamos fazer a nossa conexão, finalizar, que a Letícia já tá esperando, né? É o momento da mulher. Agora, cuidar dela, né? Vamos lá. Senta na cadeira aí, coloca seus pés no chão. Vamos respirar fundo 3 vezes. Eu falo para vocês respirarem fundo 3 vezes para a gente se conectar com o presente. A nossa mente muitas vezes ela tá ligada no futuro ou no passado. Na maioria das vezes no futuro. Se você é ansiosa, você está no futuro. Respira. Se conecta. Fique 2 minutos em silêncio. Isso ajuda muito. Então na hora da conexão, quando você for orar, respira 3 vezes. Se concentra. Entra no presente. Vamos lá. Fecha seus olhos. Respira fundo 3 vezes. Fonte das bênçãos és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deu esse dia maravilhoso. Muito obrigado por finalizarmos a noite aqui. Muito obrigado por essa live, pela nossa união, por tudo que tem nos trazido. Nos dê força para conseguirmos conquistar e vencer os nossos desafios. E nos traga essa chave da adaptatividade. Que venhamos cada vez mais nos adaptarmos. Não sermos aquelas pessoas que param diante do problema, mas aquelas pessoas que resolvem os problemas que ninguém quer resolver. Aquela pessoa que é sinônimo de solução de problema. Fala assim, ó. Eu sou sinônimo de solução de problemas. Respira fundo. Estica seus braços. Relaxa.
2025 é o melhor ano da tua vida. Continua aqui comigo. Vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente. A gente tá criando um movimento muito forte. Tem gente acordando aqui. Tem muita gente que fala pra mim que não tá conseguindo vir ao vivo, mas tá vendo na gravação. Tem lá no Spotify, pra quem não sabe, podcast 5 por POR22. E se você tá no Spotify, tem um link no Instagram, me manda um direct, fala comigo, diz o quanto que essas lives estão te impactando. Quando você vê elas no Instagram aqui a gravação, deixa um comentário lá. Diz o quanto tá impactando você. Tá? Tô adorando fazer esse movimento junto com vocês, mas eu quero que você se mantenha firme. Não é sobre mim, é sobre você. Tá bom? Vamos junto, vamos fazer acontecer. 2025 é o seu melhor ano. Tamo junto, conta comigo. Um abraço, gente. Fica com Deus. Sucesso pra vocês. Até amanhã de manhã, 5h22. Eu prometi que ia começar pontual, né? 5h22 horário de Brasília, 8h22 horário de Portugal. Vejo vocês amanhã.